Você vive sob uma ilusão. Acredita que controla suas escolhas, que suas decisões são suas. Mas, no silêncio das suas dúvidas, algo mais poderoso puxa as cordas invisíveis. Há uma mente que não busca a verdade, mas sim a mentira perfeita, que se esconde atrás do olhar mais doce e da palavra mais suave. O pior é que essa mente, astuta e silenciosa, habita dentro das pessoas que você confia. E enquanto você dorme, elas moldam sua realidade, distorcem seus sentimentos e redefinem o que você chama de liberdade. Você não percebe, mas está sendo moldado, controlado, manipulado. Essas são as regras que nunca te contaram. Antes mesmo de sua primeira lembrança, um teatro invisível se desenrola ao seu redor, com atores que você jamais percebe. É um mundo onde a confiança torna-se arma e a verdade, um véu frágil prestes a rasgar. Imagine uma teia silenciosa, onde cada fio é uma relação, uma palavra, um suspiro manipulado para esconder algo maior. Nesse palco sombrio, o manipulador não é um inimigo declarado, mas um fantasma que sussurra nas sombras dos laços mais íntimos. Ele vive dentro daqueles que você ama, oferecendo conforto enquanto traça seus planos. É um jogo antigo, nascido da necessidade de controle, alimentado pelo medo e pela ilusão da liberdade. Você caminha por esse labirinto sem mapa, guiado por mãos invisíveis que redesenham seus passos, definem seu olhar e moldam seu ser, tudo enquanto acredita estar livre. Essa é a arquitetura oculta da mente manipuladora, um cosmos onde a realidade é maleável e a verdade, uma moeda rara e perigosa. A primeira verdade que você precisa entender é esta: ninguém escolhe realmente suas escolhas. Por trás de cada decisão aparente, existe um jogo invisível de forças silenciosas, onde o controle não é concedido, mas tomado. Assim como o predador que se esconde na penumbra, o manipulador opera oculto, não pelo brute force, mas pela astúcia das sombras. Ele não precisa levantar a faca para dominar, basta moldar seu desejo, virar suas certezas contra você mesmo, vestir máscaras nas pessoas que você ama até que você se perca no reflexo distorcido. No tabuleiro da mente, cada movimento seu já foi previsto, cada peça sua, manobrada. Controle não é um presente, é uma armadilha elaborada pela mente que entende as fraquezas humanas como ferro e fogo moldam o metal. Enquanto você acredita que marcha livre, está na verdade sendo guiado por um cheiro invisível, uma corrente submersa que define o ritmo do seu passo. Essa é a lei fundamental da manipulação. O controle verdadeiro não escraviza com grilhões, mas com ilusões que você se recusa a abandonar. Agora que entende isso, o jogo muda de figura, e você nunca mais será o mesmo espectador da sua própria vida. Ele estava sozinho em um quarto iluminado por velas, o cheiro do antigo papel queimando se misturava ao silêncio pesado. Sobre a mesa, um caderno aberto mostrava palavras riscadas, intenções expostas e corações traídos. Lá fora, uma porta rangia suavemente, e passos calmos se aproximavam, confiantes. Sem precisar olhar, ele sabia quem vinha, aquele que sempre oferecerá conforto, aquele que secretamente empunhava as cordas invisíveis do seu destino. A mão que antes acariciava tornou-se a mesma que apertava silenciosamente o pescoço da verdade. Ele fechou os olhos, sentindo a presença tão próxima quanto uma sombra no escuro, enquanto o fogo consumia as evidências de sua liberdade. Cada chama que subia parecia apagar uma escolha sua, deixando apenas a fumaça da ilusão. No instante em que o último pedaço de papel virou cinza, o silêncio falou mais alto que qualquer palavra. Ele percebeu, tarde demais, que as correntes mais fortes nunca foram forjadas em metal, mas nos sussurros e nas promessas quebradas daqueles em quem confiara. A porta se fechou atrás dele sem um som, e o vazio ficou. Ele permaneceu imóvel, o peso da traição apertando seu peito como um nó invisível. Cada palavra de confiança que deu tornou-se uma lâmina silenciosa, cravada fundo em sua alma indefesa. Pensou que dominava seus passos, que suas escolhas eram suas. Mas descobriu, tarde demais, que era apenas um fantoche nas mãos do manipulador mascarado de amigo. O silêncio ao redor parecia sufocar, carregando o eco das promessas vazias e dos sorrisos falsos que ele ignorou. A liberdade que acreditava possuir evaporou,
deixando um vazio imenso onde antes havia esperança. Tudo o que restava era o amargo reconhecimento de que sua própria mente fora prisão, e que a dor de ser controlado vinha não da força externa, mas da cegueira interna. Ele ouviu o som da máscara caindo no chão, quebrada, irreparável, enquanto a escuridão invadia, feita não de sombras comuns, mas da perda irreversível do que jamais teve. Ele suspirou fundo, e por um instante o mundo pareceu deslocar-se sob seus olhos. O silêncio que antes o esmagava agora reverberava como um eco inquietante dentro de si. Foi como olhar num espelho estilhaçado e não reconhecer o próprio reflexo, pois não eram só os outros que usavam máscaras, mas ele mesmo, em sua cegueira, as havia aceitado. A dor não era culpa dos outros. Era o peso da escolha em permanecer mudo diante do controle invisível. A chama que consumira suas decisões agora iluminava um vazio profundo, onde a verdade não era trégua, mas espelho cortante. Na escuridão, entendeu que a prisão nunca esteve nas mãos alheias, mas nas correntes que permitirá criar ao redor de si. A liberdade que perdeu não era concedida, era roubada pela sombra dentro dele mesmo. E quando o último fragmento de ilusão se despedaçou, ele viu não o fim, mas a verdade nua. O maior inimigo sempre habitara seu próprio silêncio. O controle, por sua própria natureza, é uma dança imortal entre o poder e a submissão, entre a ilusão e a verdade. Desde Sócrates até Maquiavel, a história ensinou que o dominador, muitas vezes, não é aquele que ergue muralhas visíveis, mas quem sussurra nas sombras da mente alheia. Nietzsche já alertava para o abismo que habita dentro de nós, onde a vontade de poder se esconde sob o véu do silêncio e da conformidade. É paradoxal que, ao buscar liberdade, o ser humano muitas vezes se enrede nas próprias correntes, à procura de segurança sob a aparência de escolha. Sun Tzu ensinou que a vitória suprema é aquela que ocorre sem luta, onde o inimigo se rende antes do campo ser disputado. E talvez essa seja a maior armadilha do manipulador, dominar não pelo confronto, mas pela aceitação inerte do dominado. Sêneca lembrava que o maior cativeiro não é o cárcere das portas trancadas, mas o cárcere da mente inquieta, subjugada por falsos confortos e sussurros camuflados. Assim, a liberdade verdadeira não repousa no rompimento de correntes externas, mas no despertar do silêncio interno. Pois, na vastidão da existência, talvez a maior ilusão seja esquecer que quem controla a mente pode ser também aquele que escolhe calar-se, e na quietude do silêncio, a mais poderosa das prisões se edifica. A pergunta que resta, então, é esta: quem verdadeiramente detém as chaves da sua alma? Entenda que o verdadeiro poder não está em tentar controlar o que está fora, mas em dominar sua própria atenção, o único território onde a manipulação perde sua força. Quando você neutraliza o que eles querem que veja, pense e sinta, desmonta o teatro invisível construído para te manter cativo. Silencie as vozes externas para ouvir a sua própria, sem concessões. Aprenda a questionar tudo o que lhe é dado como verdade, não para duvidar por instinto, mas para revelar o que se esconde sob a superfície. A mente manipuladora próspera na passividade. Portanto, tornar-se intrusivo e imprevisível em seus pensamentos é a arma mais fria que você pode usar. Não espere validar suas escolhas externamente. Crie um espaço incorruptível dentro de si onde o controle não possa penetrar. Essa é a prática brutal e estratégica. Tornar-se um enigma para quem tenta decifrá-lo. O jogo não é vencer os outros, mas se manter inatingível à manipulação. Se estiver disposto a pagar o preço do silêncio rebelde e da vigilância constante, experimente essa verdade, e veja se o mundo ousa te controlar. Existem aqueles que ouvirão estas palavras e retornarão ao sono tranquilo da ilusão, confortados pela mentira de que a liberdade é um direito inviolável. Eles aceitarão as correntes invisíveis como parte da existência, mantendo-se nas sombras do controle, onde a mente se rende sem perceber. E aos que, mesmo em silêncio, sentirão o peso irrefutável da verdade, e não podem mais ignorá-la. Para esses, o desconforto se torna chama, a cegueira, claridade. O despertar não é escolha gentil, é ruptura, perigo constante e vigilância implacável. A linha divisória não está fora, mas dentro de cada um. Entre quem prefere a passividade da servidão e quem aceita a solidão do controle sobre si mesmo. Não há meio termo,
porque a ilusão só vive na sombra da consciência. Você pode continuar acomodado na falsa segurança, ou pode carregar o fardo da verdade nua e crua, sabendo que o mundo não mudará pelo seu despertar, mas que, ao menos, você estará livre de ser sua própria presa. A decisão foi tomada muito antes deste momento. Ela apenas exige sua resposta agora. E no silêncio interno que sucede, escute. Ninguém liberta o cativo que recusa abrir as próprias algemas. A verdade que me habita agora é simples, mas profunda. O poder que buscamos controlar fora sempre nasceu dentro. As sombras que acreditávamos lançar sobre o mundo são, na verdade, reflexos de nossas próprias correntes internas. Os sinais estavam ali o tempo todo, na hesitação, no silêncio, na dúvida velada. Reconhecer isso não é um fardo, mas um fim sereno para uma busca inquieta. Observar o mundo sem se deixar arrastar pela tempestade que o atravessa é o caminho para encontrar a paz que não depende do externo. É na quietude da alma que a verdadeira liberdade encontra seu solo firme. A presença serena, a temperança diante das emoções que ameaçam nos consumir, e a integridade de sermos fiéis ao nosso olhar interior são as armas silenciosas contra o domínio invisível. Não se trata de fazer barulho ou procurar justificativas nos outros, mas de cultivar um espaço onde a manipulação não consiga entrar. É um convite para olhar mais, falar menos e refletir profundamente sobre o que pulsa sob a superfície. Cada vez que optar pela observação paciente, estará tecendo uma resistência invisível, sutil e impenetrável. Não é força, nem luta, mas uma rendição consciente ao fluxo da vida que revela quem realmente somos quando as máscaras caem. Talvez, no fim, o que resta não seja a vitória sobre o outro, mas o reencontro com a própria essência. E assim, no silêncio que segue, percebo que somos mais vastos do que nossas prisões, que as correntes mais firmes são feitas de crenças quebradas e promessas não ditas. O mundo segue seu curso, mas eu permaneço, calmo e desperto, como o fundo quieto de um rio que, invisível, molda tudo ao seu redor.